Toda doença tem cura. E acontece que a gente vê que o Senhor quer fazer isso. E faz através de nós. Então o tema dessa pregação, qual que é? Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu o poder de expulsar os espíritos imundos e curar todo o mal e toda a enfermidade. Ou seja, é tema desta pregação. Toda doença tem cura. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, versículo 23 a 25, vai dizer: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele curava a todos. Palavra da salvação. É a palavra dizendo que Jesus curava toda doença, toda enfermidade e todas as pessoas. Naquela época não existia AIDS, câncer, mas olha o que a palavra está dizendo: Jesus curava toda doença, toda enfermidade e todas as pessoas. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, está presente aqui no meio de nós. O sepulcro está vazio. Jesus, hoje, está curando toda doença. Jesus, verdadeiramente, reuniu os seus 12 discípulos e conferiu-lhes o poder de expulsar espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Depois, esse número foi multiplicando, o número de discípulos. Entre estes discípulos, ele escolheu os 12. O Evangelho de Marcos, no capítulo 3, a gente percebe, Jesus passou a noite na montanha, depois ele diz: eu escolhi os que eu quis para ficar na minha companhia. Verdadeiramente todos nós que cremos em Jesus somos chamados a sermos instrumentos de cura. Somos chamados a ser instrumentos para expulsar demônios que estão atormentando os lares, que estão atormentando as pessoas. Mas, no entanto, poucos são aqueles que querem estar na companhia de Jesus, na presença de Jesus, na intimidade com o Senhor. Mas a gente vê isso dentro da renovação carismática católica, nos grupos de oração, nestes encontros, nas experiências de oração, nos seminários de vida no Espírito. Nós percebemos Jesus curando toda doença, toda enfermidade e todas as pessoas. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, versículo 16. Está assim: pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra, expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos.
Eu sou testemunho hoje de que Jesus tem operado milagres, curado toda doença, e não importa a doença, porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Jesus foi enviado para dar vida e vida em abundância. E a pessoa doente, ela não está tendo esta vida em abundância que Ele mesmo prometeu. Mas a partir do momento que a gente começa a ter intimidade com o Senhor, a estar com o Senhor, a ter tempo para o Senhor, a buscar em primeiro lugar o seu reino na nossa vida, nas nossas casas, na nossa família, nos nossos projetos de vida, todas as coisas vão mudando. Até mesmo porque é a palavra que está em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto vos será acrescentado. E tem tanta gente buscando paz. Reza pela paz, reza pela alegria, reza pela saúde, pela felicidade, pela prosperidade, quando na realidade, se eu busco Deus em primeiro lugar, o resto vem por acréscimo. E precisamos mudar o nosso comportamento. A gente vê muitas pessoas com desavenças nas famílias, brigas, contendas, discussões, ciúmes, invejas, bebedeiras, tantos problemas que às vezes abalam o nosso sistema nervoso. E com isso, nós vamos tendo as nossas enfermidades. Isso causa dores do corpo. Isso causa enfermidade. Toda hora que as pessoas vão nos tirando a paz, mas eu preciso permanecer no Senhor. Jesus é a nossa paz. Ontem, na abertura da Feira da Paz, o bispo que presidiu a celebração, Dom Luiz Gonzaga, ele estava dizendo: a paz tem um nome, é Jesus. E verdadeiramente, Jesus veio dizer: a paz que eu vos dou, o mundo não tem condição de oferecer. Se nós estamos sem paz no ambiente de trabalho, porque nos irritaram, porque agiram mal conosco, foram injustos conosco, nos ofenderam, pode ser na família, pode ser na comunidade, igreja, pode ser no ambiente de trabalho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me colocar na presença do Senhor para buscar essa paz. Mas eu não posso fugir dessa paz, porque se eu procurar fugir, eu estarei fugindo da presença de Jesus, que é a minha paz, que é a nossa paz. E quantas coisas acontecem? Quantas coisas acontecem? Hoje, é natural a gente ver as pessoas aconselhando umas para as outras: você precisa ter uma qualidade de vida melhor. É assim que eles falam. E as pessoas vão buscando essa qualidade de vida. Só que, através da alimentação, mudam o regime, buscam dietas alimentares. As pessoas procuram fazer uma caminhada, e tudo isso, estou dizendo, é bom. Precisamos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Aqueles que fazem uso de bebida alcoólica precisam parar, e só vão parar em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Pelo nome de Jesus se dobram todos os joelhos do céu, na terra, nos infernos. E eu posso dizer, a partir de hoje, eu não vou beber mais em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor,
A partir de hoje eu não vou fumar mais, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor. A partir de hoje eu não vou cometer aquele pecado que está me impedindo de caminhar com o Senhor, de ter intimidade com Deus. Eu vou parar de pecar em nome de Jesus. Eu vou fazer as pazes com aquela pessoa que me feriu, que me magoou. Eu vou procurá-la. Eu vou dizer para ela que a sua ausência, o seu afastamento está me fazendo mal. E vou dizer para ela, se eu disse alguma coisa que feriu você, que magoou, me perdoa em nome de Jesus. E pedir perdão é para pessoas humildes. Para crescer na graça de Deus, eu tenho que buscar a minha humildade. E só pede perdão. E só perdoa as pessoas humildes. E somos chamados verdadeiramente a viver o amor. O Evangelho de São João, no capítulo 13, versículo 34, Jesus dá para nós um novo mandamento. É um mandamento que é muito importante para nossas vidas. Olha o que ele diz: dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Ou seja, eu tenho que amar o meu irmão, a minha irmã. Eu tenho que amar todas as pessoas, em qualquer lugar, na minha família, no meu ambiente de trabalho, na igreja, os vizinhos, os profissionais liberais. Eu tenho que buscar a reconciliação. Eu tenho que viver o amor, porque Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, como diz São João na sua primeira carta, do capítulo 4, versículo 16b. Dou-vos um novo mandamento, é o que está escrito aqui em João 13:34. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Eu tenho que cultivar o amor dos outros. Imagina. O que é cultivar o amor? Eu tenho que me fazer amado pelo outro. Eu tenho que fazer tudo para que a pessoa possa me amar. E aí, as pessoas vão aproximar-se de mim. Elas vão me amar. Eu vou criar um ambiente favorável ao amor. Eu vou amar todas as pessoas, mas elas vão me amar. Porque eu vou eliminar toda e qualquer aresta. E quantas pessoas estão mal nas suas vidas, porque não querem viver o amor? Quantas pessoas estão verdadeiramente aí com enfermidades terríveis, porque não perdoam? Eu tenho visto tantas pessoas sendo curado de toda doença, no momento que perdoa. Então, câncer, o que acontece? A pessoa fica irritada aí com uma ofensa, como se a ofensa tivesse muito valor. Ela deixa de reconhecer que o amor que Deus tem por ela é muito superior a toda e qualquer ofensa que ela foi vítima. Ela fica amargurada, ela fica triste, ela deixa de alimentar, ela perde o apetite, ela passa a não dormir preocupando-se com aquela ofensa. Daí a pouco, o resultado, um câncer. E no momento que ela perdoa, ela é curada daquele câncer. É graça a gente perceber essas coisas, a gente perceber que a gente vai no diagnóstico, procurando saber como está a vida da pessoa, e a gente constata a causa, a razão que fez com que ela tivesse a matriz daquela enfermidade. E aí, a pessoa é curada a hora que remove aquele obstáculo, a hora que remove aquele problema. Por isso é que Deus, querendo a cura de cada filho, de cada filha, e até disse lá no livro de Êxodo,
Eu sou Javé, o Deus que cura. Enviou Jesus e o mais que ele fez. E nós podemos observar isso no Evangelho de São Marcos. Foi expulsar demônios, curar toda doença, toda enfermidade daquelas pessoas. No entanto, o Senhor sabia que o cumprimento da sua missão só por ele era muito difícil. E foi ampliando esse grupo que ia tendo experiência com ele, que era chamado por ele para integrar aquela sua turma, para fazer as mesmas coisas. E ele deu poder aos seus discípulos para ir evangelizar, anunciar a boa nova, para curar também toda doença, toda enfermidade, todas as pessoas. E deu poder a nós hoje, para que a gente pudesse fazer isso. A cura se dá pela fé. Mas tem gente que fala assim: no grupo de oração está acontecendo verdadeiros milagres. Isso é verdade. Tanta gente tem dado testemunho de frequência a um grupo de oração uma vez por semana, não teve que fazer mais terapias com psicólogos. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que ficavam de médico em médico e aconselhados a estar num grupo de oração semanalmente, passaram a ter saúde, não tem que estar indo ao médico, a não ser aí uma vez por ano para um check-up. Isso é muito importante, a gente ter essa preocupação de manter o nosso corpo sadio, corpo que é templo de Deus, onde habita Deus, fazer isso, mas por obrigação, tem que procurar o médico porque estou com essa doença? Não. E aí eu posso dizer para você, Jesus cura toda doença. Daí a razão desse tema, toda doença tem cura, porque o Senhor enviou pessoas que passam a ser canais, instrumento da sua graça. Olha quantas curas aconteceram aqui nesta noite e foram testemunhadas. Por quê? O Senhor quis que nessa noite, esses servos que estão aqui, pudéssemos ministrar a palavra, ministrar uma oração de cura, de libertação. E por isso a graça aconteceu. E aconteceu porque Jesus está aqui, está comigo, está com você, está no meio de nós. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, diz o Senhor, eu estarei aí no meio deles. Jesus está aqui. Se você acredita, dê uma salva de palmas para o Senhor. Jesus cura para que a pessoa possa ter mais fé, ou cura pela fé. Se nós olharmos o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 2, 3, Jesus curou um leproso. Olha o que aconteceu. O leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Olha que maravilha, salva de palmas para o Senhor. E nós não precisamos perguntar se aquele leproso foi procurar o Senhor com fé. Uma pessoa que se prostra diante do Senhor, uma pessoa que é capaz de dizer se queres, ou seja, que se submete à vontade do Senhor, não é aquele que impõe,
E Jesus, na oração do Pai Nosso, chegou a nos ensinar a dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E muitos estão vivendo muito mal a vida, porque ficam pedindo que a sua vontade aconteça. É o rapaz namorando com a mocinha, que na sua oração pede para dar certo aquele namoro, a mocinha da mesma forma, quando na realidade, Senhor, se for da tua vontade que esse namoro dê certo, para que possamos viver bem a vida, para que eu possa fazê-lo feliz, ele possa me fazer feliz pelo resto da vida, que o Senhor encaminhe todas as coisas. Mas nós queremos forçar, nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Esse leproso não fez isso. Se queres, podes curar-me. E Jesus é simples. Eu quero ser limpo. E ele ficou curado na hora. Para quantas pessoas nós perguntamos: o que você quer pedir a Deus? Eu quero que o Senhor me encaminhe um medicamento que possa dar certo para a minha enfermidade. Outra hora vai dizer: eu quero que o Senhor me mostre um médico onde eu possa ir para eu ser curado. E eu fico pensando: o Senhor está aqui? O Senhor quer curar? Nós já começamos a nossa oração, nós estamos reunidos em nome do Senhor, Ele falou que está presente. E não é o caso de dizer: Senhor, eu quero ser curado, simplificando todo o processo, mas nós queremos que o Senhor nos forneça meios, e Ele já é o fim. Ele já pode tudo. O que o Senhor não pode fazer? Claro que Ele pode. Saiba, medicamentos são importantes para a cura e foram encaminhados por Deus. Os médicos foram encaminhados por Deus. Mas a ciência, tão avançada, tem poder limitado para curar. E Jesus cura sem limites, por isso que eu estou afirmando: toda doença tem cura. Uma salva de palmas para o Senhor. Mas é interessante, o evangelista Mateus, no capítulo 9, logo à frente, o versículo 27 a 30, a gente vê que 2 cegos seguiram Jesus gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Disse-lhes: crede que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo: seja-vos feito segundo vossa fé. Palavra da salvação. Aqueles 2 cegos, se eles seguiram o Senhor gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós, é claro que eles estavam manifestando a fé, que eles estavam querendo a ajuda do Senhor, que eles estavam querendo ser curados. E o Senhor entendeu logo e foi perguntar para eles: vocês acreditam que eu posso fazer isso, curar vocês? Sim, Senhor. E aí, o que o Senhor fez? Seja-vos feito segundo a vossa fé. E eles ficaram curados no mesmo instante. Diz a palavra aí: os seus olhos se abriram. É graça. A gente vai observando a palavra de Deus e vai percebendo que o Senhor cura pela fé, mas o Senhor cura também pela fé dos outros. Você está aqui nessa igreja, nessa noite de hoje.
Eu tenho certeza que muitos pediram para membros da família e eles foram curados lá. Porque você quis pedir ao Senhor. E o Senhor está lá na sua casa. O Senhor está em todo lugar. E Ele atende a nossa prece. O Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 2, vai dizer sobre o paralítico. Você sabe da história. Apresentaram um paralítico. 4 homens levaram um paralítico e desceram o paralítico pelo telhado, na presença de Jesus, naquela casa que não tinha jeito de passar pela porta, janela, tudo fechado. E eles abriram uma fresta no telhado e desceram o paralítico ali. Todos pensaram que Jesus ia aproximar dele, porque Jesus fez isso, para dizer, levanta-te e anda. Jesus não fez isso. Jesus chegou perto do paralítico e foi dizer, os teus pecados estão perdoados. E censurado pelos escribas e fariseus, Jesus esclareceu. Que é mais fácil eu dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? E Jesus, diz a palavra, vendo a fé daquela gente, ou seja, vendo a fé daqueles 4 homens que tiveram todo o trabalho de ir na casa, buscar o paralítico, subir com ele no telhado, olha que dificuldade. Descer o paralítico pelo telhado ali, para ficar à frente do Senhor. Jesus viu a fé daquela gente, daqueles homens, daqueles 4 que carregaram o paralítico. E aí, ele o curou, e o paralítico passou a andar. É graça. Então Jesus não tem muito critério com relação à fé para curar. E por isso não adianta a gente falar, tem que ter uma fé muito grande para acontecer o que acontece aí nesse grupo de oração. A minha fé é muito pequena. E diz a palavra, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos dizer a este monte, transplanta-te ao mar, isso vai acontecer. O mundo proclama, e a gente vê até nos para-choques de caminhões nas estradas, a fé remove montanhas. É uma verdade. Mas às vezes tanta gente lá fora não quer acreditar que a fé remove um tumor de câncer, que a fé remove um mioma, um cisto, um nódulo, que a fé remove um cálculo renal, que a fé remove um problema na área financeira, na área sentimental. Por isso é que lá em Hebreus a gente vê, no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu mostro para você, um homem que nem conhecia Jesus, está lá no Evangelho de João, no capítulo 5. Nem conhecia o Senhor. Foi curado. É um paralítico. Jesus chegou perto dele e ele estava à beira de um tanque. E diz a palavra que de tempo em tempo um anjo do Senhor descia do tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. E aquele homem estava lá 38 anos. João capítulo 5, versículo 5. 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe, queres ficar curado?
Olha o que o homem respondeu. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Jesus percebeu, ele nem me conhece. Que fé que tinha aquele homem? Nem conhecia Jesus. E Jesus disse para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Olha que maravilha! Mas acontece que eles perguntaram no caminho: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E ele não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mas acontece que, mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse, e presta atenção no que Jesus foi falar para ele lá no templo. E é bem possível que ele tenha ido ao templo para agradecer. Tem muita gente que recebe cura, recebe libertação e não agradece, como se Jesus tivesse obrigação. Não é capaz de agradecer. E tem coisa melhor do que uma pessoa que sabe agradecer? A gente quer fazer mais coisas para ela, é verdade ou não é? Imagina na nossa casa uma pessoa que acha que nós temos a obrigação de ir fazendo tudo. Nunca agradece. Às vezes até reclama. E isso é bonito demais. O homem estava lá no templo. E Jesus chega ali e disse para ele: eis que ficaste são. Já não peques, para não te acontecer coisa pior. Você quer coisa pior do que 38 anos de paralisia? E o Senhor estava dizendo: não peques, para não te acontecer coisa pior. O pecado tem levado tanta gente à paralisia. É bem possível que aqui tenha paralíticos no meio de nós. E você pode dizer assim: eu não estou vendo ninguém, cadeira de roda, não estou vendo ninguém aqui nesta noite de hoje, com muletas, mas pode ter gente paralítico há muito tempo, de paz, de alegria, de felicidade, de prosperidade. As coisas não dão certo no pecado. Por isso é que a gente vê em Isaías 59, o pecado do povo faz obstáculo à sua felicidade. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seus ouvidos demasiadamente surdos para ouvir. São os vossos pecados que colocaram a barreira entre vós e o vosso Deus. E São Paulo, o apóstolo Paulo, vai dizer lá para os romanos: o salário do pecado é a morte. A pessoa no pecado, ela vai bloqueando as bênçãos de Deus. O mesmo acontece com a falta de perdão. Nós somos chamados a confessar os nossos pecados como batizados na Igreja Católica, pelo menos uma vez por ano, ou quando nós temos pecados graves. E nós descuidamos. Confissão comunitária é para pecados leves. E nós deixamos de procurar o sacerdote
que adquiriu no sacramento da ordem o poder para perdoar os pecados, em nome de Jesus. Mas acontece, se nós estamos confessando, guardando mágoa no nosso coração, se não somos capazes de perdoar a uma pessoa, exemplo, Betim tem 460 mil habitantes. Se dentro desta população tiver uma pessoa, ou pode ser no mundo inteiro, uma pessoa, que eu não perdoo, Deus não me perdoa. O Padre perdoou em nome de Jesus, mas Deus que tudo vê, não perdoa. E a palavra diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 15, porque se não perdoardes uns aos outros as ofensas, o vosso Pai Celestial não vos perdoará os vossos pecados. E aí nós continuamos com as paralisias. Que tristeza. Na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas como perdoamos aos que nos têm ofendido. Se eu estou mentindo, se eu estou enganando a mim mesmo porque eu não perdoo, eu preciso no mínimo entender que Deus não me perdoa se eu não perdoar o irmão. Olha como é importante. E Deus não abre mão da falta de perdão. Por isso é que eu tenho visto pessoas aí desenganadas por tudo quanto é médico. A gente vai orar por essas pessoas, uma oração muitas vezes simples. A gente chega no ouvido dela e vai dizer, você precisa perdoar alguém? Se precisa, perdoa em nome de Jesus para você ser curado. E de repente, no dia seguinte, a gente tem conhecimento de que a pessoa melhorou, que a pessoa foi aí deixando o médico alegre, e logo as coisas mudaram, ficou curado. É graça que vai acontecendo. Eu fui rezar para uma mulher numa cidade no norte de Minas, e a coordenadora do encontro, e esse encontro acontecia na igreja, numa catedral, e ela pediu que eu fosse numa casa lá para rezar para uma mulher, e todo mundo estava pedindo que fosse um servo lá para rezar, porque a mulher estava para acabar. Para acabar é para morrer. Todo mundo via dessa forma. E quando nós chegamos lá, cheio de carro na rua de fora a fora. Gente no passeio, no jardim, no alpendre, dentro de casa. E ali, eu entrei, rezamos ali, rapidamente, uns 5 minutos, voltei para a igreja, onde estava cheia. Vim embora. Essa coordenadora me ligou depois, durante a semana, para dizer das curas e libertações que aconteceram naquela catedral, naquele dia, naquele domingo. E depois foi dizer, e aquela mulher que estava acabando, o senhor se lembra dela? Eu fiquei pensando, vai dizer assim, morreu. E foi diferente. Ela disse, aquela mulher, logo depois da oração, ela teve uma melhora que todos perceberam. E as pessoas que moram no meio rural já foram afastando, foram para suas casas. E hoje, eu fui à casa dela, ela trabalhando, e na casa só as pessoas da família que moram lá, mais ninguém, porque ela ficou totalmente curada. Salva de palmas para o Senhor. É graça. Olha que maravilha.
Totalmente curada. Eu não sei o que levou aquela mulher à cura, que estava muito mal. Ela podia não estar percebendo nada, e nem eu percebi se ela estava percebendo. Mas esse tipo de coisa eu não deixo de fazer. Se você tiver de perdoar alguém, perdoa agora, para você ser curado em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus, eu te perdoo. Pelo menos no pensamento ela vai fazer. E Deus, que tudo vê, que percebe tudo, que conhece até os nossos pensamentos, leva tudo isso em consideração. Não sei se foi isso, mas aquela mulher foi curada. Também, a gente precisa entender que a palavra vai nos dizer, e é Jesus manifestando para mim, para você, depois da ressurreição, ele foi manifestar para os 11. Judas, que o traiu, já não estava ali, já não era o 12 mais. Mas ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Estes milagres acontecerão com todos aqueles que crerem. Isso é para mim, é para você que acredita em Jesus. Expulsarão demônios em meu nome. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Manusearão serpentes. Se beberem venenos mortíferos não lhes fará mal. Falarão novas línguas. E imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Palavra da salvação. Então, a hora que a gente faz isso, Deus vem em nosso socorro. Você pode nem fazer parte de um ministério de oração por cura e libertação, mas tem alguém na sua casa doente e você impõe a mão, porque você deseja que aquela pessoa seja curada. Deus vai atender a sua prece. Essa palavra se cumpre. Imporão as mãos aos enfermos, eles ficarão curados. As mães com crianças aí, ao invés de buscar as práticas ocultas em favor dessa criança, isso vai pesar, vai trazer o mal, porque às vezes, contrário ao que Deus ensina na sua palavra, a mãe pode, Senhor Jesus, toca nessa criança, toca no meu filho, Senhor, toca na minha filha, e cura essa enfermidade, liberta de todo o mal, Senhor. E aí, ela é curada, ela é liberta. Nós percebemos que a missão do Senhor continua na construção do reino de Deus. E na insistência, através de tantos servos, seus discípulos hoje, e começou com os 12, para expulsar demônios e para curar todo o mal e toda a enfermidade. Como você viu aí nesse folheto. Continua. Mas Ele quer que a gente continue essa missão que Ele tem. E Ele age pelo seu Espírito. Você não vê hoje Jesus aqui no meio. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas o Espírito de Jesus está aqui no meio de nós. Ele está no seu coração, está na sua vida. E não fica sem recompensa nada que nós fazemos em nome de Jesus. Pode ter certeza. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 28, e aqui 28 a 30, nos dá lições claras
com relação a essa compensação. Pedro foi dizer para Jesus: Senhor, deixamos tudo e te seguimos? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terra, por causa de mim, por causa do Evangelho, que não receba, já neste século, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro, a vida eterna. Veja bem, nós servos sabemos disso. Perseguições, problemas, dificuldades, nós vamos enfrentando para aqui e para ali. Deixamos casa, sim. Eu deixei tudo para servir o Senhor. Viajo muito, mas numa felicidade muito grande, ligado à família, às vezes aí até com telefone, que é um meio eficaz de comunicação, para telefonar para casa, para estar ligado, mas ausente de corpo, com saudade. Mas no entanto, nós estamos aí unidos. Deixar pai, deixar mãe, deixar filho, filha, esposa, marido, não é abandonar. Deus não quer esse abandono. Deus quer a nossa unidade. Deus quer que estejamos com esse propósito de fazer um ao outro mais feliz. A minha felicidade, a sua felicidade, está em assumir esse compromisso. Eu quero fazer cada pessoa, a partir de agora, muito mais feliz, começando na minha casa. E se eu construo a felicidade do outro, eu estarei construindo a minha felicidade. Porque não tem jeito de você deixar uma pessoa irritada com você, mal satisfeita com você, e você viver alegre, viver feliz. É preciso fazer as pazes. E fazendo as pazes nós vamos ter saúde. Porque Deus é amor, repito. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Se você tem alguma enfermidade, se você passa por tribulação, por sofrimento e dor, não se preocupe com nada disso, porque toda doença tem cura, todo problema pode ser resolvido. Para o Senhor nada é impossível. Feche os olhos agora em nome de Jesus e sinta a presença do Senhor. Recolha-se na presença do Senhor. Procure ter essa intimidade com o Senhor. Senhor, eu já entendi tudo. O Senhor quer me ajudar. O Senhor ajudou até aquele homem que estava paralítico há 38 anos. E ele não sabia que estava paralítico por causa do pecado. E o Senhor o aconselhou a afastar do pecado. Conceda-me, Senhor, neste momento a graça do arrependimento dos meus pecados, Senhor. Eu não quero mais pecar. Eu quero lutar contra o pecado, Senhor. Eu quero caminhar para a santidade. Eu quero viver uma vida nova. Eu quero ser mais perfeito. Eu quero ser melhor, Senhor. E sabe, Jesus, eu quero fazer as pazes com todas as pessoas. Eu quero chegar diante de cada um, começando na minha casa, para pedir perdão. Pedir perdão a cada um porque eu falhei com a minha mãe, eu falhei com meu pai, eu falhei com os meus irmãos ao longo da minha vida, Senhor. E eu nunca havia pensado nisso. Senhor, eles
sofreram por minha causa. Às vezes perderam noites de sono por causa de mim, Senhor. E eu quero pedir perdão. Eu quero dar um abraço no meu pai, na minha mãe, em cada irmão, Senhor. Eu quero fazer isso em agradecimento a tudo que cada um fez por mim, Senhor. E eu quero perdoar verdadeiramente de coração a cada um, Senhor. Começando na minha família. Senhor, é assim que eu quero viver. Amando, perdoando, perdoando e amando. Eu quero viver o amor, Senhor. Eu quero que o Senhor venha reinar na minha vida para valer. Eu quero que o Senhor venha reinar nos meus projetos de vida, nos meus relacionamentos, nos meus pertences, Senhor, em tudo que eu faço, Senhor. Por isso, eu quero cumprir a Tua palavra. Eu quero viver a Tua palavra. E a partir de hoje, Senhor, eu quero tomar conhecimento da Sua palavra, lendo cada dia uma parte da Bíblia, Senhor. Eu quero ter tempo para Ti, Senhor. Nas 24 horas por dia, eu quero reservar um tempo no meu cantinho de oração na minha casa, que eu tenho descuidado, Senhor. Eu quero ter um local de encontro contigo ali, Senhor. Eu quero te encontrar o máximo que eu puder na Eucaristia, Senhor. Porque o Senhor mesmo diz, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Senhor, eu quero estar contigo. Vem, Senhor Jesus. Vem tocar em mim. Senhor, eu estou me lembrando das pessoas que eu preciso perdoar neste momento. E sabe, Senhor, eu dou perdão. Com a força do Teu amor que está no meu coração, eu dou perdão àquela pessoa que agiu tão mal comigo, tão mal com a minha família. Eu dou perdão a todos da minha família, a todos com os quais eu já me relacionei ao longo da vida, aqueles que foram causa de meu sofrimento. Senhor, eu não pensava nem em perdoar, mas eu sei que o Senhor me ama e me perdoa. Eu sei que a Tua palavra me afirma, por amor de Ti não me lembrarei mais das suas faltas. Eu estou Te entregando, Senhor, as ofensas que eu fui vítima, as humilhações, as injustiças, o desprezo, para que o Senhor me cure. Senhor, eu estou Te entregando meu coração ferido, magoado. Arranca do meu coração todo ressentimento, toda mágoa, todo rancor, todo ódio, toda raiva. Cura o meu coração, Senhor. Dá-me um coração novo, um coração que ama, um coração que perdoa, Jesus. Porque eu quero esse coração transbordante para o amor, transbordante de amor, para que eu possa amar a todos, para que eu possa cumprir até a Tua palavra, que me pede, amai vossos inimigos, fazei bem os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e maldizem. Toque em mim, Senhor, e me cura agora. Toque em mim, coloque a mão na sua enfermidade, se não for possível, no seu coração, e peça ao Senhor, toque em mim, me cura. Me cura, Jesus. Eu quero ser curado. Eu preciso ser curado. Toca em mim, Senhor, da cabeça aos pés. Toca naquelas pessoas, Senhor, para quem eu estou pedindo oração. E cura toda doença. Cura, Senhor. Elimina todo o sofrimento, toda dor. Cura, Senhor. Enche cada coração de amor, de paz. Abençoa, Senhor, as pessoas que me prejudicaram, que não me amaram. Abençoa, Senhor, todos aqueles que me perseguiram, aqueles que falaram mal de mim. Abençoa, Senhor, todas essas pessoas
que foram causa do meu sofrimento, todos que eu estou perdoando nessa noite, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Muito obrigado, Jesus. Glórias a ti, Senhor. E diga muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por toda a cura e libertação que o Senhor realizou aqui nesta noite de hoje. Muito obrigado. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Agora nós vamos ficar em pé e vamos pedir ao Senhor que entre na nossa casa, na nossa vida, como entrou na casa de Zaqueu. Vamos pedir ao Senhor essa graça, como Zaqueu. Você sabe muito bem a história. Zaqueu, cobrador de impostos, ele queria conhecer Jesus. E foi para conhecer quando Jesus estivesse passando. Jesus ia passar com a multidão. E Zaqueu sobe numa árvore, num sicômoro, e fica lá entre as ramagens. Jesus para aquela multidão, olha para aquela árvore e disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu quero estar na sua casa. Você imagina, Zaqueu vai lá para conhecer Jesus, e Jesus para exatamente ali. Ele estava olhando por detrás das ramagens, em cima da árvore, e Jesus sabia até o nome dele. Jesus sabe o meu nome e seu nome. Deus tem o meu nome e seu nome gravado nas palmas da nossa mão. E aí, Jesus vai para a casa de Zaqueu. Chega na casa de Zaqueu, Zaqueu foi dizer: Senhor, olha, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir em quádruplo, 4 vezes mais. Por quê? Zaqueu foi totalmente tocado pelo Senhor, e já queria mudar de vida logo. No encontro que nós temos com o Senhor, muda a nossa vida. Nós somos transformados. A minha vida mudou. O Senhor mudou a minha vida. Obrigado, Senhor. E pode mudar a sua. Então vamos pedir ao Senhor que entre na nossa casa, entre na nossa vida para valer. Cantemos. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, sou pequeno demais. Me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, Cantemos entra todos. na minha casa, Peça mesmo. entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior.